Pessoal, mostrando as margens desse córrego abençoado que tem aqui na divisa do sítio, eu queria mostrar uma intervenção que eu fiz aqui nesse cantinho, que é bem diferente de plantar. Eu manejei a área aqui utilizando principalmente o facão, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Eu infelizmente não gravei a situação anterior porque eu não pretendia mostrar isso por vídeo, não tinha canal ainda, não publicava vídeo. Infelizmente eu não gravei a situação anterior, mas teria sido muito interessante. O visual aqui mudou muito, 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 muito. Então eu vou mostrar. Esse aqui é um jatobá também, que ele estava quase completamente tampado por cipó, tá? Tem uns que preferem chamar de liana, a gente chama da roça, chama de cipó mesmo, né? Ali tem as marcas da poda que eu fiz nele. Esses galhos que foram tirados pela poda estavam inteirinho tampados e inclusive curvados para baixo por causa do peso dos cipós, tá? E o cipó, na nossa atual realidade aqui, ele é, na realidade que eu digo, é da nossa região, que só sobrou fragmentos de floresta. Ele é dominante, e isso é chamado efeito borda. E como tem muita borda nessas segmentos de mata, a situação ficou favorável para ele, né? Em detrimento, em prejuízo das florestas, né? Porque eles acabam trancando o caminho para espécies ali. Ele tá ali, um seco no coqueiro. Não sei se dá para ver pela iluminação, mas ali ele tá seco, que eu cortei, né? E continuando, ele acaba trancando o caminho para espécies de árvores crescerem. E não só trancando o caminho, como também sufocando, abafando as folhas dessas árvores, o que significa menos fotossíntese para essas árvores, né? E aqui, além do jatobá, tem também mais 3 espécies da mata primária. Uma ovaia junto com um pau-ferro e um jequitibá rosa. Até assim, o jequitibá rosa, o pau-ferro e o jatobá que ficou ali para trás são espécies enormes da nossa mata primária. A ovainha, ela aceita o subbosque, né? Subbosque quer dizer abaixo da floresta. Mas essas 3 nem deveriam estar plantadas tão perto assim, né? E tirando o jatobá, o pau-ferro e a ovaia, que não fui eu que transplantei, o jequitibá fui eu que transplantei para cá. Inclusive essa foi uma muda comprada. E continuando, esse lugar aqui, gente, que hoje dá para enxergar a beira do córrego, não dava nem para chegar, porque tinha um emaranhado de cipós aqui que estava exatamente nesse rumo aqui. E aí, olha que legal também. Aqui tem um limão cravo, não sei se nasceu espontaneamente ou se foi plantado. Essas coisas muitas eu formo muda e planto, mas muitas coisas eu formo a muda e o meu pai, eu vou chamar ele de velho, gente, aí vocês têm que acostumar. Ele planta mudas que eu formo e vice-versa também. Eu transplanto mudas que ele forma e vice-versa. Aí, aqui nessa beirada, a maioria das coisas, se é que esse limão cravo foi plantado, foi ele, né? Não fui eu. O jequitibá fui eu.
Aqui nessa beirada só o jequitibá que fui eu. E mostrando mais um pouco, o cipó eu cortei para eliminar, tá? Porque ele compete com as árvores, faz todo isso que eu expliquei, tranca o caminho, sufoca, abafa. Então o corte dele foi visando a eliminação mesmo. Aqui eu fiz uma poda tentando fazer cirúrgica, porque eu não tenho motosserra. Eu fiz uma poda nesse pé de bálsamo. Tirei esse galho colado aqui e deixei a árvore investir no tronco principal dela. Tentei ser cirúrgico, não tenho motosserra. Eu acredito que com o tempo ela vai eliminar esse galho mais fraco ali. Inclusive esse tipo de desgalhamento, pelo que eu já li, ele é prejudicial para a planta, né? Deveria ter sido cortado anteriormente e tudo mais. Mas não vamos estender aqui. Então, o que eu queria concluir aqui? O Ernest, depois que eu comecei a ver o trabalho dele, o que ele ensina e tudo, o que ele faz? Ele é um gênio, né? Aí eu acho que o gênio te entrega um óculos para você mesmo começar a enxergar a lógica das coisas, né? Que antes eu não enxergava nada disso. E antes eu tinha na minha cabeça o mito da mata intocada, né? Que muitos devem ter. Que é você entrar numa mata e você não pode nem encostar num cipó que seja, tá? E o que o Ernest ensina? Que se você enxergar a lógica, você pode usar facão, motosserra à vontade, que você vai estar pisando no acelerador da floresta, tá? E isso foi o que eu fiz aqui. Não sei se muita gente vai compreender isso, estou tentando deixar claro. Mais uma vez, eu destranquei o caminho e tirei o abafamento, sufocamento que estava sobre as espécies plantadas da mata primária, né? Nossa, a mata nativa primária nossa. Então aqui elas vão explodir de crescer. Estão livres, entre aspas, para crescer agora, né? E acho que é isso. Vamos ver se eu não esqueci de nada aqui, de falar alguma coisa. Bom, pessoal, vou falar só mais duas coisinhas que eu estava esquecendo. Como eu disse antes, esse jatubá estava tampado. E quando você entende o que você está fazendo, no caso eu estava eliminando o cipó no dia, a sensação como que eu explico? A sensação de estar libertando ele daquela cipózaiada das lianas foi muito boa. É como se eu estivesse tirando um passarinho da gaiola, tá? Isso só pode se dar para uma pessoa que entende o que está fazendo, né? Porque se a pessoa tem aquele mito da mata intocada na cabeça, ela não vai sentir isso. Ela vai sentir pesar de estar cortando aqueles cipós. E como eu expliquei anteriormente, os cipós na atual circunstância, situação de degradação das nossas matas, ele está sendo favorecido em prejuízo das árvores, né? Principalmente as que crescem bastante, né? Que chegam lá no topo da floresta e nos dão uma mata no seu estágio clímax,
uma mata primária. E em relação à poda que eu fiz aqui, vou esclarecer. Essa poda não ficou limpa, tá? Essa poda não ficou a poda ideal, tá? A poda teria que ser feita com motosserra, uma poda limpa vindo enviesada para escorrer a água da chuva, não acumular água da chuva. E depois eu vou ver o que eu faço com isso aqui, para não prejudicar a árvore, tá? Mas o que seria ideal aí? O ideal seria trabalhar ela quando ela estivesse mais jovem, com um galho desse bem mais fino, para eliminar ele com muito menos trabalho. Muito menos trabalho. Sem ferir a planta, né? Sem causar mais prejuízo à planta, por deixar ela ficar mais velha, o galho ficar mais grosso e assim por diante, tá? Eu espero que fique claro aqui que eu fiz isso, porque ela tava, esse galho poderia pesar um dia e vir ser pior ainda, o tombamento dele viria causar maiores danos ainda para a árvore aqui. E com ele tirado, ela vai investir no tronco principal, na guia principal, e vai lá para cima, né? A força dela. E é isso aí, gente.